Bíblia Revelada, dia 20. Transição de gerações e a continuidade do plano de Deus. Toda promessa de Deus atravessa gerações. O dia 20 marca uma transição profunda na história da redenção. Abraão, o patriarca da fé, conclui sua jornada, mas o plano de Deus não termina com a morte de seus servos. Gênesis 25 nos ensina que Deus governa o tempo, os nascimentos, as escolhas humanas e até mesmo os conflitos antes do nascimento. Aqui começa a distinção clara entre a herança espiritual e as decisões humanas que moldam destinos. Gênesis 25, a partir do verso 1. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, e Jocsã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. E Jocsã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efer, e Anoque, e Abida, e ainda Eldá. Todos estes foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão teve, deu Abraão dádivas, e enviou-os de junto de Isaque, seu filho, ainda em vida sua, para a terra oriental. E estes foram os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar o Eteu, que está de fronte de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Hete, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitou Isaque junto ao poço de Laaroi. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, o qual Agar, a egípcia serva de Sara, deu à luz a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, e Adbel, e Mibsão, e Misma, e Dumá, e Massá, Edade, e Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus primeiros nomes pelas suas aldeias, e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está de fronte do Egito, indo para a Síria. Este caiu diante da face de todos os seus irmãos. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o sírio, de Padarã, irmã de Labão, o sírio. E Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo,
todo como uma capa de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão, e a sua mão estava agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou-se o seu nome Jacó. E Isaque era da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, porém Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque comia da sua caça, porém Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom o seu nome. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O Deus da aliança caminha com Isaque. Com a morte de Abraão, o foco da história redentora se desloca para Isaque. Agora, a promessa não é apenas lembrada, ela é confirmada pessoalmente à nova geração. Gênesis 26 revela que o mesmo Deus que andou com Abraão permanece fiel a Isaque, mesmo em meio a fome, medo, conflitos e oposição. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura os homens daquele lugar o não matassem por causa de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como estivesse ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque brincava com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que certamente é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizestes? Facilmente alguém do povo se teria deitado com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós culpa. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus taparam e encheram-nos de terra.
E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te fizeste do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a cavar os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. E os servos de Isaque cavaram no vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Porém, os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por este contenderam. Por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam sobre este. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. Então lhes disse Isaque: Por que viestes a mim, pois que me odiais e me lançastes fora de vós? E eles disseram: Vimos claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: Ora, haja juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faças mal, assim como nós não te tocamos, e como somente te fizemos bem, e te despedimos em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. E Isaque os despediu, e foram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que os servos de Isaque vieram e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: Achamos água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. E era Esaú da idade de 40 anos, quando tomou por mulheres a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Bessamate, filha de Elom, o Eteu, as quais foram uma amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. A aliança que atravessa gerações e o Deus que confirma suas promessas. Em Gênesis 25, encerra a geração de Abraão e abre o caminho para Isaque, mostrando que o plano de Deus não depende de um único homem, mas avança por gerações. A bênção é transmitida, a herança espiritual é preservada, e as decisões humanas passam a moldar destinos. Esaú despreza a primogenitura, Jacó a deseja. A promessa, porém, permanece nas mãos soberanas de Deus. Em Gênesis 26, o Senhor aparece a Isaque e reafirma a aliança. O texto evidencia que a fidelidade divina acompanha a nova geração em contextos de fome, medo e conflito. Deus protege Rebeca, prospera Isaque, restaura poços antigos e abre novos caminhos. A bênção provoca oposição, mas a presença do Senhor transforma contendas em testemunho. Até os inimigos reconhecem que o Senhor é contigo. O movimento de todo o texto ensina-nos que a promessa é confirmada pessoalmente a cada geração. A obediência cotidiana sustenta a bênção.
A prosperidade dada por Deus pode gerar inveja, mas também testemunho público. Em Jó capítulo 8, verso 7, o teu princípio, na verdade, será pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Aqui há uma conexão clara com Isaac, que começa em meio à fome, mas cresce sob a bênção de Deus. Ainda em Salmo 105:42, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus estatutos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Isaías 41, verso 8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Hebreus 11:9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Herança espiritual, escolhas humanas e a fidelidade que permanece. O dia 20 nos ensina que a promessa de Deus não se perde, mas o modo como caminhamos com ela é que faz toda a diferença. Abraão conclui sua jornada deixando uma herança espiritual clara. Isaque recebe a confirmação da aliança. E ainda assim, vemos escolhas humanas contrastantes. Esaú despreza o que é espiritual por causa da fome imediata. Jacó valoriza a primogenitura, ainda que com falhas no método. A lição não é sobre perfeição moral, mas sobre prioridade espiritual. Isaque, por sua vez, enfrenta fome, medo e oposição. Ele repete erros do pai, mas também repete algo mais importante. Ele ouve a voz de Deus e permanece onde o Senhor manda. Quando Isaque cava poços e os perde, e cava outros, aprendemos que quem anda com Deus não precisa vencer todas as disputas, precisa permanecer fiel. A bênção que vem do Senhor pode atrair inveja, mas também gera testemunho. Até os inimigos reconhecem que Deus está com ele. Hoje, este dia nos pergunta: o que temos valorizado mais? O imediato ou o eterno? E também nos lembra a fidelidade de Deus, que atravessa gerações. Mas a obediência precisa ser renovada todos os dias. Se você crê nesta palavra, faça essa oração de entrega, fidelidade e continuidade deste relacionamento com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és Deus eterno, Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus que permanece conosco hoje. Ensina-me a valorizar o que é eterno, mais do que o que é imediato. Guarda meu coração para que eu não despreze as coisas espirituais, por causa das pressões do momento. Se eu estiver enfrentando fome, medo ou oposição, ajuda-me a permanecer onde Tu mandas eu ficar. Dá-me um coração obediente, mesmo quando o caminho exige paciência. Que a herança espiritual que recebi seja preservada em minha vida e transmitida às próximas gerações. Endireita os meus caminhos, purifica as minhas escolhas
e faz da minha vida um testemunho de que o Senhor é fiel. Eu confio em Ti, eu descanso em Tuas promessas e sigo obedecendo a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.